Seja muito bem-vindo a essa aula, seja bem-vinda. Vamos começar. Boa noite para quem está aqui ao vivo. Eu vim correndo da academia para assistir a aula. Que bom, ótimo. Eu gosto quando vocês estão aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Isso, porque a graça aqui é a nossa interação, com certeza, que é o que faz a gente aprender, né? Eu gosto de ouvir vocês. Vamos Hoje o assunto é mentalidade rica. Eu escolhi esse tema porque é muito importante a gente entender o que é a mentalidade, como é que isso funciona, porque só assim a gente pode modificar. Então, eu vou começar a explanar o assunto e vocês fiquem à vontade para falar no chat. Seja bem-vinda, Juliane, que chegou. Pode mandar mensagem, perguntar, interagir, que eu vou vendo aqui, tá? A gente só não fala nos microfones nesse momento. Então, mentalidade rica. O que é isso? Primeira coisa, antes da gente entrar na parte da mentalidade, vamos entender o conceito de mente. Nós temos três mentes e elas atuam juntas. A mente é um conceito. O que a mente faz? Ela usa o computador, que é o cérebro, e através do computador, que é o cérebro, ela pensa. Essas mentes, elas atuam de uma só vez. A gente acha que a gente só tem uma mente, né? Que é a mente sensual, que é a mente dos sentidos. Mas, na verdade, a gente também tem a mente intermediária e a mente interior, que é mais profunda. Então, a mente sensual elabora os seus conceitos de conteúdo mediante as percepções externas. É essa mente que a gente está utilizando aqui e agora dentro da aula. Então, são conceitos que a gente vai vendo, sentindo, o cheiro, o ouvido, o tato, o gosto, todos os sentidos são a forma que essa mente usa para ela perceber o mundo, sentir o mundo. Então, essa é a nossa mente materialista. Ela só consegue aceitar o que é demonstrado fisicamente. Sabe a história da ciência? Tem que ter comprovação científica. Pronto, a ciência ela atua apenas com esse tipo de mente. A mente sensual, a mente também chamada sensorial, que é a mente dos sentidos. Vocês sabiam que a gente tem mais de uma mente? Ou vocês tinham essa ideia de que nós temos mais do que a gente imagina, né? Eu sei que tem uma professora aqui também para conversar com a gente, né? Professora Juliane. Não sabia. Pois é, temos. Então eu vou apresentar as demais para vocês. Não sabia também. Ah, eu adoro quando alguém me diz isso. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Esse assunto, gente, é da gnose, tá? Samael Alveol, que é o que a gente chama o homem completo, o arcanjo do quinto raio, do raio da força, que tem um acervo de livros que fala da psicologia revolucionária. Então, ele vai além da psicologia natural e ele fala de espiritualidade. Então, vamos entender. A mente, essa daí todo mundo conhece, né? Então, foi fácil. Aí, vamos lá. A mente sensual, ela não sabe nada sobre o real, sobre a verdade, sobre os mistérios da vida e da morte, da alma, do espírito. Então, os estudos esotéricos para essa mente parecem loucura. Ela não consegue entender. Você não pode entender Deus com essa mente. Essa é a mente do ateu. Beleza. Aí entendemos, né? Temos essa mente superficial que a gente usa para descobrir e ver o mundo. E aí nós temos a mente intermediária.
Essa também não é capaz de adentrar na questão espiritual esotérica. Ela não consegue entender sobre o real. Ela se limita a crer. Pronto, as nossas crenças estão aqui, sabe? As crenças que a gente sempre trabalha, crenças limitantes, crenças de crescimento, elas estão na mente intermediária. Crenças religiosas, os dogmas rígidos, as crenças aprendidas através de experiências que a gente tem, as crenças traumáticas, que são as limitantes, que impedem a gente de viver. E eu vou trazer os exemplos aqui também. Então, diretamente, a terapia trabalha nessa mente intermediária. A mente intermediária é a mente das crenças. Todas as crenças que a gente tem, tudo aquilo que a gente acredita que é certo ou errado, que é bom, que é ruim, está tudo na mente intermediária. E vem a mente interior. A mente interior, ela elabora conceitos de conteúdo com os dados da consciência do ser. Ou seja, é a mente espiritual, é a mente divina que existe em nós. Ela é a mente mais profunda. E só esse tipo de mente que vem da nossa consciência, da nossa alma, da nossa essência, pode vivenciar o real. Pronto. Essa é a mente que consegue ter uma experiência espiritual. Sabe quando você tem uma experiência espiritual que você não consegue explicar? Você vai tentar dizer para alguém o que foi que aconteceu, mas você não consegue achar as palavras para falar do fenômeno que você viveu. Por quê? Essa mente, ela não entende, ela compreende. Ela vai além do material. Então, ela tem uma experiência direta com a verdade. Por exemplo, um sonho muito vívido em que você encontra um mentor espiritual seu, um momento em que você sente uma fé muito profunda e que você sente a presença divina no teu campo energético. E essa mente, ela passa a se manifestar na consciência. E ela precisa de um instrumento de ação. A consciência, o ser, a alma, a essência, usa a mente interior para se manifestar. É através dela que a gente vive essas experiências. Então, você é um ser físico, mas você também tem os seus sete corpos: o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, o corpo. Eita, deixa eu ver se eu me lembro dos outros. A Manas e Budi, que são a alma humana e a alma divina, e o corpo etérico. Sete. E tudo isso constitui o ser. A consciência é a alma humana. Essa alma humana, ela precisa da mente interior para ela se expressar. Então, nós temos o ego que engarrafa essa consciência, essa alma dentro dele. À medida que a gente vai retirando os eus psicológicos e o ego, essa mente interior, essa consciência pode começar a se expressar. A riqueza vem da mente interior. A verdadeira riqueza, em todos os sentidos, só pode ser vivida com a mente interior. Deu para entender a diferença dessas três? A mente material, a intermediária das crenças, e a mente interior, que é a mente da nossa consciência, do ser divino. Digam aí para mim. Sim, ótimo. Eu sei que são assuntos densos, mas eles valem muito a pena. Eu adoro estudar sobre isso e adoro poder repassar esse tipo de conteúdo para as outras pessoas, porque eu acho que ele é incrível demais. Sim, ótimo. A consciência, ela conhece a realidade de cada fenômeno natural, tá? A nossa consciência, a alma mesmo, a essência, que usa a mente interior para se manifestar, ela conhece a realidade. Ela sabe como os fenômenos acontecem. E ela se manifesta através da mente interior, abrindo essa mente
Quando a gente consegue ir abrindo essa mente, a gente vai saindo da ignorância. E com isso nasce a fé. A fé, ela não é uma crença. A fé é diferente da crença. E a fé só pode vir da mente interior. A mente dos sentidos, a sensual e a intermediária, não podem ter fé. O ceticismo materialista, que é da primeira mente, é a própria ignorância. Enquanto a fé, a percepção direta do real, a sabedoria, a verdade, a vivência do que está além do físico e dos afetos. Essa é a mente interior. Ela está além do físico, ela está além dos sentimentos. Ela está num outro patamar. Então, não dá para compreender Deus com a mente física. Não é possível, porque ela tem limitações. Ela não consegue entender, mas cadê Deus que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto? Ela está procurando, né, através dos cinco sentidos e não vai encontrar. Então a gente tem que ultrapassar essa mente. A gente tem que ir mais fundo dentro da gente mesmo. Então, acreditar é diferente de ter fé. Crença é uma coisa, fé é outra. Aquele que tem fé verdadeira não precisa crer. Sabe quando perguntam assim: você acredita em Deus? Eu acho que outro dia eu vi o Jacob Pratt falando sobre isso. Ele fala muito de espiritualidade no Instagram, né? E aí ele diz: eu não acredito em Deus. Ele fala num vídeo. Aí é chocante, né? Como assim você não acredita em Deus? Exatamente, porque Deus não pode estar na mente intermediária das crenças. Ele tem que ser uma coisa, uma certeza absoluta dentro de você. E você só tem isso através da fé. A crença é eu posso aprender a acreditar e eu posso desacreditar. A fé não. A fé, ela é absoluta. Ela simplesmente existe, ela tem certeza que Deus é tudo e que tudo que existe é Deus e pronto. Ela não acredita nem desacredita. Ela só sabe, ela conhece a verdade, a grande sabedoria. Então eu quero que vocês aí me respondam, escreva aí no chat, você tem fé ou você tem crença? Você acredita ou você tem certeza absoluta que é de o que é Deus para você? Você ainda está patinando lá nas crenças, gente, eu não sei, às vezes eu creio, às vezes não. Eu tenho uma crença, depois eu mudo ela, dependendo do que eu escute de alguém. Então, tenho fé e tenho fé, beleza. Aí agora você vai tentar me dizer o que é Deus para você. Porque quem vai querer explicar isso é a primeiramente, né? Tenho muita fé. Que ótimo, gente. Isso é maravilhoso. Não dá para viver sem fé, né? Não dá. Então, mas então o que é esse divino para você? O que é essa fé para você? Dá para dizer em palavras? Dá para conseguir contar, explicar e trazer aqui uma ideia do que você, não do que você acredita, né? Mas do que você sabe, do que você tem certeza, da própria verdade aí dentro de você. Se você sabe que Deus habita dentro de você, é Ele quem faz as maravilhas na tua vida. Se a tua vida não está boa, com certeza é o ego que está tomando conta aí das mentes, da primeira e da segunda, com crenças negativas, com ideias ruins, com percepções negativas do mundo. Mas se é a tua consciência quem está atuando, então a tua vida vai bem. Deus é tudo, é o sustento, é a paz, é o melhor de tudo. Ótimo, gostei. Deu para trazer um conceito, sim, uma definição. Maravilha. Ótimo, então entendi essa parte de mente. Agora vamos ver a diferença entre mentalidade, que é onde a gente quer chegar. A mente é a estrutura ou campo onde tudo acontece. Ela envolve pensamentos, emoções, memórias, percepções, imaginação, consciência também.
com um instrumento ou espaço interno onde as experiências são processadas, né? Então, essa mente, ela é um instrumento. E dentro desse instrumento, esse espaço da mente, as experiências são processadas. Então, é a interpretação do que acontece. A gente diz que você não sofre pelo que acontece, você sofre pelo que você interpreta da situação. Então, a mente, ela pensa, sente, lembra e cria. A mente é criadora. Tudo que você pensa e sente, você está criando na sua vida. Então, claro que uma pessoa que está ansiosa e deprimida, ela só está pensando em coisas ruins. Sentindo, principalmente, né? A grande criação vem do sentir. Sentindo medo, angústia, raiva, injustiça, humilhação, vergonha, culpa. E é isso que ela vai criar mais na vida dela. A mentalidade é o padrão que se forma dentro da mente ao longo do tempo. Então, é uma programação. Ela é constituída pelas crenças, pelos valores, pelos condicionamentos familiares, pelas questões culturais, pelas experiências repetitivas que a gente tem, porque a gente aprende por repetição. Por isso, quando a gente vai fazer uma reprogramação, eu peço, pegue tal frase, repita, repita, repita na hora de dormir, que é a hora que a gente reprograma melhor. Então, a hora de dormir, a gente tem que pegar uma bela frase e dizer o que é que a gente quer exatamente que aconteça. Então, nesta mentalidade, tem as histórias que nós contamos para nós mesmos. Por exemplo, o passado é uma história que você conta para si. E que você conta tanto, 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 que você vai acreditando naquilo. Aí você pode contar de uma forma assim, bem trágica, ou você pode contar de uma forma em que não tem mais dor, que você já superou. Então, a mentalidade é como um programa que fica rodando dentro da mente. E ela fica influenciando automaticamente cada uma das nossas decisões, reações, comportamentos e resultados na nossa vida. Toda mudança na terapia é da mentalidade. Por exemplo, uma pessoa que empreende, ela tem que ter uma mentalidade muito positiva e ser muito bom em resolver problemas. Nem para começar, né? Nem ver problemas, ela nem acha que tem problemas, ela só consegue ir resolvendo. E essa mentalidade é uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade próspera e que, consequentemente, vão ter bons resultados. Mas a mentalidade pobre, ela enfraquece, porque tudo ela vai ver problema, ela não consegue resolver nada, e aí vem as crenças limitantes. Então, a mentalidade é a forma como você costuma pensar. Aí na terapia a gente diz, você precisa mudar a sua forma de pensar. A pessoa vem contar os problemas do trabalho. Aí eu digo, você precisa mudar a sua forma de pensar sobre o trabalho. Aí conta os problemas do relacionamento. Aí eu, você precisa mudar a sua forma de pensar sobre o relacionamento. Então, seja o que for que a pessoa vai trazer, a mudança sempre é na mentalidade, porque ela está experimentando aquilo que está rodando o disco dentro da mente dela. Aí fica acontecendo uma coisa atrás da outra, só que é a mesma situação, até com pessoas diferentes, mas a mesma situação, para que a gente acorde e perceba que tudo está na transformação do pensamento. Pensamento gera emoção, que gera comportamento. Eu penso, eu sinto, eu reajo. Isso é básico da terapia cognitivo-comportamental. Então, se eu mudar o meu pensamento, quer dizer que eu posso mudar minha emoção e posso mudar meu comportamento. É assim que a gente transforma uma mentalidade. Então, para resumir, a mente é o solo e a mentalidade são as sementes que foram plantadas nesse solo. Aí eu quero que você hoje pense sobre os tipos de semente que você vem cultivando aí na sua mente. Tipos de pensamento que você vem tendo. Como é que são essas sementes que todo dia você está jogando lá? De, eu não consigo resolver minha vida, eu não consigo arranjar um emprego melhor, eu não consigo ganhar dinheiro. Então, sementes que estão sendo plantadas e vão germinar e crescer.
A mente, ela pode ser treinada e a mentalidade, ela pode ser reprogramada. Essa é a parte maravilhosa, né? O que interessa não é como você pensa, não, é que você pode mudar qualquer pensamento, que você pode reprogramar a sua forma de ver o que está acontecendo no mundo. Então, vamos lá. A mentalidade rica. Aí você está aí com o seu caderninho, você vai anotando onde é que você tem mente rica e mente pobre. A mentalidade rica, ela é expansiva, ela vê possibilidades, ela não olha para os limites. Aí eu quero que você traga exemplos do que eu vou dizendo aqui, que você disse, eu tenho um exemplo aqui que eu vejo de uma mente expansiva, com possibilidades e que não vê limites. E pode escrever aí para mim. Isso é uma forma da gente já ir treinando a tua mentalidade. Então, acreditar que pode aprender, melhorar e construir. Só vem para uma aula dessa quem acredita nisso, que pode aprender, melhorar e construir. Quem não acredita nisso, nem entra na sala. Por quê? Porque diz, não posso melhorar. Todo mundo é melhor do que eu e eu não consigo aprender. E aí, esse tipo de pensamento realmente faz com que a pessoa não se desenvolva. Então, a mente rica, a mentalidade rica, na verdade, ela enxerga o dinheiro como uma energia de troca. Quanto mais eu fizer, quanto mais eu tiver para trocar, mais dinheiro eu vou ter. A riqueza, ela nasce de dentro para fora, não o contrário. Então, quanto mais abundante eu sou, mais eu tenho para dar e mais essa troca vai acontecer. Porque no fundo você não está trocando com as pessoas, você está trocando diretamente com Deus. E Deus é extremamente abundante, basta você ver a natureza. A natureza é completamente abundante. Então, tudo que você emana, Deus manda muito mais para você. Então, se você sente que está na escassez, pode ter certeza que você não está sendo abundante, você não está tendo coisas para dar ao mundo e para trocar com o mundo. Se você conseguir entender isso, tudo muda, porque se você corre diretamente atrás do dinheiro, ele foge de você. Mas se você entende que o dinheiro você atrai através das coisas que você desenvolve em você e oferece para o mundo, aí o dinheiro vai ser um resultado dessa troca, que é rica em todos os sentidos. Cuidar da própria vida, não se comparar e não disputar com outras pessoas é uma característica básica da mente rica. Ela só pensa em cuidar de si, em olhar para si, ela não fica olhando para os outros, fulano é melhor do que eu, fulano consegue mais do que eu, fulano. Eu sei que isso é difícil, tá? Porque a mente dos sentidos adora se comparar com todo mundo, adora disputar com as outras pessoas. E aí ela esquece dela mesma. Então, quem tem a mentalidade rica, ela se concentra em si e esquece dos outros. Para de olhar para o lado e olha só para si. A mentalidade rica, ela assume responsabilidades por suas escolhas. Ela diz: eita, eu escolhi e errei, vou consertar. Ao contrário disso, a mente pobre fica perguntando às outras pessoas o que fazer para que, se der errado, ela tenha a quem culpar. É melhor que a gente diga assim: pô, fui eu mesmo, errei aqui, vou consertar. Muito melhor. A mentalidade rica, ela investe em si mesma, busca conhecimento, saúde, bons relacionamentos, terapia, tudo mais que puder oferecer, cursos, aulas desse tipo, é coisa de quem está desenvolvendo essa mentalidade rica. E, entre muitas outras coisas, a mentalidade rica entende que prosperidade é consequência de mentalidade de ação. Ela entende que uma pessoa que está muito rica e que ela vê só a parte de fora, a mente pobre vai dizer: essa pessoa está vivendo isso, mas não sei não, acho que ela está roubando. A mentalidade rica tem certeza que aquela pessoa merece tudo que ela tem. Ela sabe que ela se esforçou para estar lá. Não foi sorte nem acaso, porque ela sabe
que a prosperidade é a consequência de ações maravilhosas, de várias ações produtivas boas. E para ter a mentalidade rica, é preciso desenvolver felicidade. Quanto mais feliz você é, mais você tem disposição para fazer as coisas, mais você tem boa vontade para com os outros, mais você é abundante para trocar e mais coisas chegam para você. Então não é eu vou fazer as coisas para ter sucesso e depois ser feliz. Não. Eu vou ser feliz e através dessa felicidade vem todas as outras coisas, o sucesso, o dinheiro, o bom relacionamento, o que você quiser. Então, esse é o entendimento. Mais alguma coisa que vocês podem trazer aqui que vocês lembraram agora? E eu sei que a mentalidade rica também tem isso aqui. Escreve aí para mim. Tipos de frase da mentalidade rica. Uma mentalidade rica diz o seguinte: quando acontece qualquer coisa, ela olha e pensa: o que é que eu posso aprender com isso aqui? É a mente que está lá na frente. Ela sabe que tudo que acontece é para ela crescer. Então ela não fica se descabelando, oh meu Deus, que droga que aconteceu, não acredito, reclamando, se chateando. Não, ela está diretamente naquela ideia de, opa, aqui tem um grande aprendizado. Eu vou me concentrar só no que eu tenho que aprender. Mais nada. Ela também pensa, como eu posso fazer de um jeito diferente? Eita, se isso aqui não está dando o resultado que eu quero, posso fazer diferente. Meu relacionamento não está indo tão bem. Posso fazer diferente para eu ter um resultado diferente. O que que eu sempre digo? O que que eu sempre faço? Então, como é que eu posso fazer diferente? Ela também tem convicções, por exemplo, de eu sei que eu mereço crescer, eu mereço ser feliz, eu mereço riqueza, eu mereço abundância. Ela já está no nível de merecimentos. Por quê? Porque ela faz muito, né? Ela se desenvolve muito, ela busca muito, ela dá muito, então ela sabe que ela merece porque ela faz demais. Aquela mente que não faz, né? Que é pobrezinha, que não tem nada para oferecer a ninguém, ela sabe que ela não merece porque ela não está fazendo nada. É por isso que ela vive a crença do não merecimento. Então, vê como uma coisa leva a outra. Mentalidade rica não compete com os outros, sabe que tem para todos. Ah, beleza, maravilhoso, exatamente. A gente sabe que a abundância divina é tão grande que cada um tem o seu lugar ao sol. Cada um vai conquistar aquilo que é para a sua vida. O seu lugar no mundo é só seu. Ninguém pode ocupar. Por isso que não existe competição alguma, que isso é uma ilusão. Existe o auge, o eu perfeito em você, a plena consciência, e ninguém pode ser isso, somente você. A ideia de competição vem do ego. O ego é que é a escassez, que acha que não tem bastante para todos, que tem que ficar correndo desesperadamente atrás de seja lá o que for. Ele ainda não desenvolveu. É, o ego ele não consegue, né? A gente tem que abrir mão do ego para poder entrar nessa mentalidade rica. É, frase típica também da riqueza mental: dinheiro é um aliado. Ele é um aliado, ele é uma ferramenta, ele é algo que me ajuda no meu desenvolvimento. Então, ele faz parte. E eu confio no meu movimento. Eu sei que sou eu, através do acessar Deus em mim, que vai, através de mim, fazer as coisas. Quem faz as coisas maravilhosas é Deus, não sou eu, não. Esse eu aqui, coitado, só entra em confusão. Mas o Deus em mim, aí sim, ele é capaz de movimentos incríveis. Então, quanto mais eu limpo esse canal, mais Deus tem acesso para ele se experienciar na vida através desse canal. Agora vamos lá, entender a mente pobre.
Aí veio, eu quero que vocês sejam bem honestos agora, né? Não adianta dizer eu não tenho isso, porque se ficar negando, a gente não consegue resolver. É melhor dizer, "Eita, realmente eu assumo, eu tenho isso aqui, vou trabalhar nisso, vou melhorar isso aqui na minha vida. Muito melhor. Então, a mente pobre, ela é defensiva e limitada. Independe de classe social, tá? Porque eu posso estar em qualquer classe social e mesmo assim ter uma mente pobre. Eu posso estar numa alta classe social e mesmo assim ter a mente pobre. Por exemplo, tem pessoas que têm dinheiro, mas têm a mente pobre. Não pode usar esse dinheiro a seu favor, não pode gastar o dinheiro para si, não pode fazer nada. O dinheiro tem que ficar só lá guardado. Isso é uma mente pobre, escassa. Tem dinheiro, mas continua pobre. Tem dinheiro, mas continua mendigo. Tem dinheiro, mas anda com um chinelo com o prego embaixo. Já vi, eu já conheci uma pessoa assim, com N prédios alugados de apartamento, mas andava parecendo um mendigo. Isso não pode ter milhares de dólares. Vai continuar com a mente pobre, escassa. Então, não é sobre a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. A mente pobre, ela enxerga a escassez em tudo. Ela sente que nunca é o suficiente. Se ela ganhar 10 mil, não é suficiente. Se ela ganhar 100, não é suficiente. E aí eu saio Ela lá, fica eu falo por aquele jeito. numa busca Só o constante. e o computador. É, a mente pobre, ela presta mais atenção nos problemas do que nas soluções. Na verdade, nem existe solução para ela, né? Ela está só ligada em problema, problema, problema. Aquela pessoa que chega na terapia e ela fala, 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 fala. Quando chega a hora de eu dizer o que ela vai fazer para mudar aquilo, ela não quer. Ela só queria falar dos problemas mesmo e ficar neles, identificada. E aí, realmente, não tem como ter mudança na vida de uma pessoa assim. Ver o problema e saber que todo problema ele já vem coladinho com a solução. A mente pobre se compara, sente muita inveja e resiste às mudanças. Ela acredita que não merece, que não consegue, o que é para os outros, para ela não. Eita, para os outros a riqueza tá ok, para mim não. Aí os outros conseguem passar no concurso, eu não. Tudo é bom para o outro, para mim. Isso é só uma forma de pensar que você pode mudar, tá? A mente pobre cria justificativas para não agir. Ah, eu não fiz isso porque minha mãe, porque o meu pai, porque a minha esposa, porque os outros não deixaram. Justificativas, desculpas. Ela adora isso. Então, eu quero que você pense nisso. Toda vez que você for fazer alguma coisa, estiver dando uma desculpa, uma justificativa, você lembrar, vixe, Maria, uma mentalidade pobre aqui. Não, não, não. Vou parar com isso agora. Eu quero uma mentalidade rica. E a mentalidade rica, ela diz, não foi por esse caminho, vai por outro. Deixa eu pensar aqui. Deus, manda aí uma luz, uma ideia. E a mente pobre, ela coloca a culpa no mundo, nas pessoas, no destino, no governo, na sociedade, na pandemia, em qualquer coisa. Nela mesma também, que tem gente que adora ficar se culpando. Tudo isso é característica de mentalidade pobre. Se identificaram com alguma coisa aí na mentalidade pobre? Escreve aí para mim. Frases típicas. Não dá para mim. Quem sou eu para ter isso? Dinheiro só traz problema. Um dia, quando tudo melhorar, aí eu faço. Todo mundo consegue, porque os outros têm sorte. Eu não. Sabe, fulano nasceu de uma família rica. Eu não. A comparação. Pronto, então precisa trabalhar nela. Toda vez que tu notar que tu está se comparando, tu começar, por exemplo, usar uma frase que é cada um tem o seu caminho. Esse é o caminho da outra pessoa. O meu caminho é diferente, então eu não posso me comparar. Porque se cada um tem um caminho, eu vou me comparar com o quê? Com o meu caminho, né? O meu passado, quanto eu melhorei, o que eu posso melhorar, eu só posso me comparar comigo mesmo. Com o outro não dá.
porque o outro está noutra estrada diferente da sua. Então, por exemplo, vê se essa frase aí serve para tu. Toda vez que tu perceber a comparação, tu dizer, mas o caminho dessa outra pessoa é diferente do meu, então não dá para a gente comparar nada. Fico só com o meu caminho. Vou ver o que que eu posso melhorar aqui no meu caminho. Pronto. Assim a gente já corta esse erro da comparação e faz com que ele vá perdendo força, diminuindo. Quem sou eu para isso? Você é uma filha querida de Deus e todos os projetos de Deus são perfeitos, por isso que você pode, entendeu? Não é, não é você diretamente que está fazendo, é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus e Deus sempre acerta no que ele faz. Por isso você pode tudo. É isso que você é. Então, a mente pobre, ela aparece quando existe o medo de existir, a falta de permissão para ser grande, crenças familiares de escassez, falta de referências de prosperidade, dor emocional que você nem sabe que tem e não elaborou. Na terapia, nós vemos que a diferença está nos programas internos, nas crenças, nas memórias familiares, nos traumas, nas vivências, nas repetições sistêmicas. E tudo isso a gente precisa limpar, cada um desses programinhas aí, tá? A mente rica, ela nasce quando a pessoa sente-se segura para crescer, reconhece o próprio valor, entra em movimento, faz, entra na ação, deixa os padrões herdados para trás, devolve e para de lutar contra o dinheiro, falando mal dele, dizendo que as pessoas ricas não prestam, que esses lugares cheios de luxo, esse povo rico, falando com raiva. Nossa, eu vejo muita gente fazer isso. Fico só pensando, ixi, nunca você vai poder ter aquilo que você está desprezando. É mais fácil desprezar, né, do que dizer, caramba, sou eu que não estou melhorando para conseguir tudo isso. Porque no fundo esse desprezo é inveja. Todos nós queremos sim riqueza, abundância e prosperidade. Nós nascemos para isso. Nós somos filhos de Deus e Deus é próspero, rico, abundante. Deus é tudo. É por isso que a gente também precisa ser. Verdade, né? E aí, para fechar a nossa ideia, eu só quero falar um pouquinho do nosso grupo terapêutico, porque você pode dizer assim, tá, Geisiane, ok, nós vemos que temos muitas coisas para limpar, crenças, memórias, traumas, vivências, repetições, mas o que que a gente faz com tudo isso? E aí é pensando nisso que eu comecei a elaborar ideias de como é que eu faço para eu falar com um grande público? Como é que eu faço para eu trazer essas ideias para mais pessoas? O que eu faço para eu não ter que ficar repetindo as mesmas coisas na terapia individual? E aí vem a ideia dos grupos. Então, eu criei o grupo terapêutico Alquimia da Riqueza. Por que alquimia? Porque a gente vai trabalhar com a espiritualidade e a alquimia, que é a transmutação de um estado em outro, da pobreza na riqueza, da mentalidade pobre na mentalidade rica. E o instrumento que trabalha com isso é a transmutação da chama violeta. É tudo que a gente faz na terapia, é transmutar um estado em outro, a tristeza na alegria, o medo na coragem, e por aí vai. Então, a alquimia é essa mudança mental, é esse entendimento das mentes e a transformação da mentalidade. Ele vai começar segunda-feira, todas as segundas, às 9 horas. Quem ainda não viu o programa me pede para eu mandar, mas acho que eu já mandei para todo mundo, né? Eu mandei um vídeo que ele tem mais ou menos 8 minutos. Eu estou explicando tudo o que acontece nesse grupo. Como é que ele vai se processar? São 10 encontros, são 3 meses, mergulhado nas ideias sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, abundância, espiritualidade, como é que isso acontece. De muito estudo que eu venho vivendo. E eu quero cada vez mais melhorar isso na minha vida. Hoje eu tenho uma relação muito boa com o dinheiro, mas eu quero mais, porque uma mente próspera, ela quer sempre prosperar. E é muito para mim também, porque quanto mais eu falo disso, melhor a minha vida. Mais eu me torno com uma mentalidade desenvolvida, próspera, abundante. E eu quero cada vez mais ter pessoas ao meu redor assim.
Outro dia eu estava brincando e dizendo, eu quero pacientes tão ricos que possam pagar R$ 500 na minha sessão. É isso que eu quero. Riqueza em todos os sentidos e para todos os lados. A pobreza, ela é uma doença mental. Então, eu estou combatendo a doença mental da pobreza através desse nosso grupo. É isso aí. Então, segunda-feira ele começa. Muito bom. 44 minutos. Eu gosto de ser pontual. Agora eu estou trabalhando para ser pontual no fim, né? Agora eu quero saber de vocês. Manda, Senhor, tua filha está pronta para ser rica. Pode mandar, universo. Despeja a tua riqueza aqui em mim, para eu te honrar cada vez mais dentro disso. Deus é a riqueza. Deus não está na pobreza, na falta, na escassez. Isso é o ego. Isso é uma criação humana. Às vezes a pessoa diz, mas Jesus era pobre. Jesus não era pobre coisa nenhuma. Jesus materializava tudo o que ele quisesse. Como é que pode ter pobreza numa coisa dessa? Que ilusão! Foi a historinha que contaram pra gente, de que dinheiro era sujo, era ruim, era. Pronto, hoje eu atendi um paciente que ele me disse isso. O dinheiro causa muito problema, porque as pessoas brigam por ele, se matam e roubam. Aí, opa, calma, para tudo. Não é o dinheiro que é ruim. O dinheiro é maravilhoso. E você pode fazer o que quiser com ele. A questão é o que você faz com ele. Então, se você diz eu vou ser rica e vai ser péssimo porque eu vou ser snob e pisar em todo mundo, não, o problema aí não é o dinheiro, não. É o teu caráter. Então, esse entendimento. O dinheiro é de Deus, ele é divino. Ele é uma permissão divina para a gente viver trocas mais fáceis. Para a gente não ter que trocar uma vaca num saco de milho, ou não ter que trocar um tecido num sapato, né? Por isso que o dinheiro existe, para facilitar a nossa vida. Misericórdia. Rumo à revista Forbes. Vamos nessa, se depender de mim, a gente vai ao infinito e além, além do infinito. A gente não, né? Deus em nós. Já coloca ele no grupo, ele já tá. Ele já foi um dos primeiros, essa mentalidade rica aí de um homem empreendedor. Escolhas inteligentes. Exatamente, Vê. Usar o dinheiro com sabedoria. É isso que a gente precisa. Saber como usar as energias do mundo. O telefone é uma coisa maravilhosa, mas se você vai dormir com ele, botar ele debaixo da tua cabeça, isso é terrível. Ficar lá rolando o feed a noite toda é péssimo. Mas se tu usa ele a teu favor para estudar, para vender, para comunicar com as pessoas, aí ele é maravilhoso. Então, tudo depende da tua mentalidade, do que tu faz com ela. Mais alguma pergunta? Alguma coisa? O dinheiro é um facilitador, exatamente. Isso aí. E quanto mais você se desenvolve, mais ele se aproxima de você. Ele gosta de pessoas que também gostam dele, né? É uma relação de amor. Então, gratidão por esse momento. Fiquem todos na paz. E eu vou encerrar por aqui, tá? Qualquer coisa a gente pode se falar. Gratidão.